Apanhando sem piedade, o cafetão pagou caro pelos abusos que nunca esperou. No coração de Pernambuco, havia um pequeno povoado perdido no tempo, onde os sussurros do passado misturavam-se com os gritos de dor do presente. As casas de barro e os caminhos de pedra testemunhavam segredos obscuros, e todos conheciam seu Raimundo, um cafetão de olhar penetrante e sorriso enigmático. Suas mãos se estendiam como garras sobre a vulnerabilidade das mulheres, e rumores corriam que aquelas que cruzavam seu caminho nunca mais eram vistas. Algumas diziam que ele usava magia, outras que fazia pactos com as forças das trevas. O sol que nascia por trás das montanhas parecia mais sombrio quando suas vítimas desapareciam. Mas tudo mudou numa manhã fria, uma semana após o retorno de Esmeralda, a filha de Dona Josefa. Após ser sequestrada pelo próprio Raimundo, ela voltara com os olhos marejados e o coração destroçado. Contou a sua mãe histórias terríveis de abusos de outras mulheres mantidas e Lampião, o rei do cangaço, era uma figura de mistério, a lenda que andava pela caatinga, sempre com sua pistola em punho e um olhar que refletia tanto compaixão quanto fúria. Quando Dona Josefa ousou se aproximar dele, Rogério, um de seus homens, levantou a espada, mas o cangaceiro lhe lançou um olhar que silenciou qualquer protesto. Ao ouvir a história de Esmeralda, Lampião sentiu uma mistura de raiva e velhas memórias, de uma dor que nunca se apagara por completo. Ele aceitou ajudar, mas não sem um aviso. A verdade tem suas consequências. Assim, em uma noite carregada de expectativa e medo, Lampião traçou um plano audacioso. Com seu bando ao seu lado, iriam enfrentar seu Raimundo. A multidão se reuniu na praça, os rostos tensos entre a esperança e a apreensão. O cangaceiro brandiu sua arma e, com uma voz ressoante, começou a expor os segredos obscuros da vida de Raimundo. O que era um mero cafetão logo se transformou em uma encarnação do mal, um monstro que alimenta. O momento que começou como um clamor por liberdade rapidamente escorregou para o abismo da brutalidade. As pedras foram atiradas e as sombras de almas feridas ecoaram na noite. Seu Raimundo pagou caro, mas a cena se transformou em um verdadeiro massacre, onde a linha entre justiça e vingança se dissipou no ar quente e pesado. No silêncio que se seguiu ao caos, a comunidade ficou paralisada, perdida em meio a novas perguntas. O que é justiça quando a dor é a única resposta conhecida? À medida que as palavras de Lampião ecoavam em suas mentes, um novo mistério começava a se desenrolar, envolvendo todos em uma teia de segredos e revelações que desafiavam a própria essência do que verdadeiramente significava ser livre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No silêncio que seguiu a tempestade de pedras e gritos, a multidão começou a se dispersar, ainda trêmula, chocada pelo que acabara de presenciar. Os olhos de Dona Josefa, antes cheios de esperança, agora refletiam uma angustiante incerteza. Ela olhou ao redor, buscando algo, alguém, mas um novo peso sufocou seu coração quando percebeu que todos estavam tão perdidos quanto ela. E então, como se o destino tivesse outros planos, um estrondo ecoou pela praça. Um novo grupo, sombrio e decidido, surgiu das sombras das casas de barro. Eram homens robustos, com rostos cobertos por lenços e uma aura de intimidação que parecia quase palpável. No centro deles estava um homem, com um olhar tão gelado quanto a noite, o verdadeiro pai de Esmeralda, o homem que ela pensara ter perdido para sempre, mas que voltou para reivindicar sua filha. Quem foram os responsáveis? O olhar de Lampião encontrou o do homem
E por um momento, o tempo pareceu parar. Ninguém ousou piscar. Foi você quem a trouxe de volta, ou foi o cafetão que ela sempre temeu? O tom acusatório reverberou por todos os cantos da praça, e uma ficha caiu para muitos. A história de Raimundo não era apenas de um cafetão. Havia coisas muito mais profundas, muito mais sombrias. Com um movimento rápido, o homem avançou, e os membros do bando de Lampião se prepararam para agir. Mas, antes que pudesse tocar na arma, Esmeralda surgiu, com o rosto marcado pela dor, mas a determinação evidente em seus olhos tomou a frente. Pai, não, ele me salvou. Sua voz, que carregava tanto peso, interrompeu o ímpeto da confusão. Naquele instante, um novo elemento explodiu no ar, mais forte que qualquer outra coisa que acontecera antes. O público, que antes clamava por vingança, agora estava paralisado entre a lealdade e a revelação chocante. O pai de Esmeralda hesitou, absorvendo as palavras da filha. E quanto aos outros, Esmeralda, você apenas voltou. O que aconteceu com você? A urgência da pergunta perfurou o silêncio tenso, e todos não podiam deixar de se perguntar o que havia realmente acontecido durante o tempo em que Esmeralda esteve em cativeiro. As revelações começaram a se desenrolar. Esmeralda olhou para o pai, seus olhos bem abertos, como se estivesse encarando um demônio que a assombrava. Ele não era o único pai. Havia pessoas que controlavam tudo. Sua voz falhou por um instante, o peso da verdade sufocando suas palavras. Raimundo não era apenas um cafetão. Ele era só uma peça em um jogo muito maior. A multidão agora estava dividida. Uns queriam justiça contra Raimundo, outros questionavam o propósito de seu julgamento. Lampião, cercado por sua fama e coragem, viu a fraqueza nos olhares de seus homens. A história já não era mais clara. As chamas da motivação, que queimavam em seu peito, agora pareciam se apagar. Um manto de incertezas envolvendo a noite. Quando as silhuetas dos homens misteriosos começaram a se mexer, Dona Josefa, naquela confusão, sentiu um nó se apertar na garganta. A verdade não estava apenas escondida no passado de Raimundo. Estava surgindo como um monstro que todos conheciam, mas preferiam ignorar. E enquanto um murmurinho ecoava pela praça, a pergunta que fervilhava era: quem era realmente o inimigo? Antes que alguém pudesse responder, uma explosão de luz e fumaça revelou a chegada de novos personagens. Os verdadeiros arquitodos olharam perplexos para as sombras que surgiam do lado da estrada. Uma nuvem espessa de fumaça, como um manto escuro, se espalhou, encobrindo os rostos dos que ali estavam. Logo, figuras encapuzadas emergiram da bruma, seus passos firmes e decididos, como se estivessem marchando para uma batalha. São eles, murmurou alguém na multidão. Os olhares se voltaram para o grupo misterioso. Com gestos rápidos, puxaram facas brilhantes que refletiam a luz das tochas. E o clima de apreensão aumentou. No centro dessa formação, um homem de expressão intensa se destacou. Seu olhar era tão afiado quanto uma lâmina. E foi ele quem rompeu o silêncio. Seus covardes sabiam do que Raimundo era parte. E agora você arrastou sua filha para uma guerra que nunca quis. Os murmúrios cresceram. O pai de Esmeralda se tornou um estrondo contido, sua fúria transbordando. Então você é um dos responsáveis? Um dos que a mantiveram cativa? Ele gritou, o rosto contorcido em raiva e desespero. As palavras dele cortaram o ar, e a verdade começou a se revelar como uma lâmina afiada, ferindo todos os presentes. Eu não sou o monstro que você pensa, retrucou o homem de olhar gelado, endereçando-se ao pai de Esmeralda. Você me conhece. Sabia que um dia a verdade viria à tona. Sua filha nunca esteve sob meu comando. Nesse momento, algo dentro de Esmeralda pressentiu o peso das palavras.
A confusão a envolveu e o que deveria ser um reencontro cheio de amor se tornou um campo de batalha emocional. Pai, eu não quero mais isso. Não sabia de nada. O que você realmente fez? Quem são eles? A angústia em sua voz ecoou pelo espaço, cortando a multidão ao meio. As figuras encapuzadas avançaram um passo à frente, revelando rostos conhecidos. Famílias que haviam se perdido, que tinham irmãos e irmãs desaparecidos. A verdade começou a se ramificar como uma cobra enredada, e os sentimentos de alívio e raiva se misturaram. Não foram só eles, disse uma voz feminina, que ninguém esperava ouvir. Era a própria Dona Josefa. O olhar dela se inflamou com uma luz tenebrosa. Minha filha, eu sabia mais do que nunca disse. Essa não é apenas a luta de Esmeralda, é a luta de todos nós. Vocês estavam tão preocupados em pegar Raimundo que nunca olharam para dentro de suas próprias casas. O choque varreu a praça. Os rostos mudaram e a multidão passou a se questionar. Aqueles que eram vistos como vítimas agora pareciam cúmplices. A conexão entre os presentes era mais profunda do que podiam imaginar. O café, as conversas na calçada, as risadas na porta de casa escondiam segredos que ninguém ousara discutir. De repente, um grito cortante irrompeu na praça. Foi da boca de uma jovem que havia se mantido em silêncio. Seus ventos de mudanças trazem tempestade. Não há inocência aqui. O pânico se espalhou pelas feições dos espectadores, e todos começaram a pensar nas sombras ocultas que rastejavam em suas próprias vidas. Lampião, que tinha se mantido em um canto observador, agora se adiantou. Seu olhar estava pesado de compreensão. As verdades estão se distorcendo, e cada um de vocês sabe disso. Se forem homens de coragem, o que farão? Continuarão neste ciclo ou romperão as correntes que os ligam à dor? A atmosfera eletrificou-se, e a multidão estava em tumulto. Ninguém parecia saber o que fazer. O eco das palavras de Lampião reverberou em seus corações. Era um convite para confrontar o passado. Um convite que ninguém sabia se poderia ou queria aceitar. E bem no auge da tensão, uma explosão de luz novamente os atordoa. Não era apenas a fúria da noite. Era algo muito mais profundo. Algo que poderia mudar o destino de todos. O verdadeiro inimigo, oculto nas sombras, começava a revelar-se, e cada olhar se voltou, temendo o que ainda poderia acontecer. O silêncio que se seguiu parecia prometer algo sombrio, monumental, e todos estavam prestes a descobrir que o jogo estava apenas começando. O silêncio que se seguiu à explosão de luz foi como um aperto no peito de todos. Aquela multidão, já confusa e dividida, parou, mas não da forma que vocês imaginam. Um murmúrio passou pela praça, enquanto as pessoas trocavam olhares de incredulidade. O pai de Esmeralda, ainda tomado pela raiva, pendeu para a frente, pronto para atacar. Mas Esmeralda levantou a mão, segurando-o. Pai, espera, por favor. As palavras escaparam de Esmeralda como um sussurro sagrado, e no fundo de seus olhos havia um brilho de reconhecimento, como se todo o peso do passado estivesse prestes a desabar sobre eles. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu fui forçado a ser parte disso. Nós éramos parte de um esquema muito maior. E você? Você sempre foi o bem que precisou ser sacrificado por essa maldade. O homem apontou, e a multidão se curvou para frente, absorvendo cada palavra. Sacrificado? Que esquema é esse? Questionou uma voz feminina da multidão. O que você está dizendo? Um jogo de poder, de riqueza. Sua filha olhou para Dona Josefa. Ela não é uma vítima qualquer, mas a chave. Dona Josefa sentiu um frio que a atravessou.
As lembranças de noites em que escondera segredos pesados voltaram à tona, e seu coração acelerou. A chave para o quê? A indignação e o medo dançavam em sua voz. E então, como um relâmpago cortando a escuridão, a verdade começou a surgir. Ela é o legado que todos desejavam controlar. O pai dela não está aqui por acaso. Esse homem que você vê, Esmeralda, é seu verdadeiro protetor, agindo nas sombras por amor. Ele fez o que pôde para mantê-la viva, mas o que você escondeu de mim? Esmeralda perguntou, olhando para o pai com um furor e desespero que feriam mais do que qualquer golpe. Ele hesitou, buscando as palavras, mas elas escapavam. Eu fazia o que era necessário, Esmeralda. O mundo é cruel, e você é a única esperança. Ele respondeu, mas a dor em sua voz soava como um eco de claustrofobia. E antes que alguém pudesse processar tudo, um novo estrondo cortou o ar. Era o som de um tiro. O caos irrompeu. O homem de olhar gelado saltou para o lado, enquanto outros começavam a se dispersar. O pânico tomou conta, e a multidão gritou. O tempo parecia estagnar, enquanto um cheiro de pólvora e medo encheu o ar. O verdadeiro inimigo, aquele que esteve em sombras até então, surgiu à luz. E a multidão, em sua fragilidade, viu o que realmente era. Não havia aqui apenas um cafetão. Havia traidores, aliados secretos e uma luta por poder que consumia tudo. E agora, todos estavam envolvidos. Os olhares que antes se voltavam para Raimundo, agora se dividiam, atordoados. O que era justiça? O que era amor? A verdadeira guerra estava apenas começando, e ninguém sabia que o próprio jogo mudaria seus planos a qualquer momento, revelando segredos mais profundos e trevas ainda não exploradas. E no meio da confusão, uma figura familiar apareceu. Era Esmeralda, com uma determinação ardente nos olhos, prontificando-se a lutar por todos, não apenas por si mesma. Vocês precisam entender. A luta é contra a ignorância. E precisamos romper essas correntes de um passado que nos aprisiona. A praça estava em chamas de emoção, e agora todos se perguntavam quem realmente eram os inimigos. E se a verdadeira batalha fosse contra aqueles que se sentiam seguros em suas sombras? O que poderia vir a seguir, quando as máscaras começassem a cair? Esmeralda olhou nos olhos do homem de olhar gélido, sentindo que a verdade estava prestes a explodir em algo que ninguém poderia prever. Você é um traidor, é isso que você quer dizer? Acha que a culpa é só do meu pai? A voz dela, antes repleta de certeza, agora tremia. A tensão na praça era quase palpável, como uma corda prestes a se romper. Mas antes que qualquer um conseguisse reagir, um novo estrondo cortou o ar. Um som de metal contra metal. Todos olharam, congelados, enquanto um dos encapuzados caía no chão, uma faca enfiada em suas costas. O quê? O pai de Esmeralda ficou parado, atordoado, e à medida que a confusão se espalhava, mais figuras encapuzadas surgiram, parecendo brotar do chão como sombras saindo de seus esconderijos. O jogo mudou, e vocês mal sabem o que está acontecendo, gritou um deles, enquanto o caos se desdobrava. A multidão em pânico começou a recuar. O homem de olhar gélido tinha uma expressão de desespero, enquanto observava aqueles que outrora pareciam aliados agora se voltarem contra ele. Desgraçados! Vocês não têm ideia do que estão fazendo! Ele berrou, mas suas palavras foram perdidas na gritaria. A fúria e o caos tomavam conta, e Esmeralda congelou ao perceber que todos estavam sendo manipulados, de um jeito ou de outro. E então, como um relâmpago cortando a noite, uma figura familiar surgiu da fumaça. Era Raimundo, todo ensanguentado, um sorriso de quem sabia algo que os outros não. Seu olhar penetrante encontrou o da multidão e o do pai de Esmeralda.
Vocês acham que podem se livrar de mim tão facilmente? Ele parecia mais forte, mais obstinado do que nunca. Você não é o único que tem segredos nessas sombras, gritou ele, e a praça oscilou sob o peso da revelação. Havia um silêncio breve, espesso, antes que a multidão começasse a murmurar. O que ele quer dizer? O que mais está escondido aqui? O sentimento de desconfiança cresceu, brotando como erva daninha em meio à insegurança. E então, uma voz feminina soou, cortando o murmúrio. Eu posso explicar. Era a mãe de Esmeralda, Dona Josefa. Com um olhar intenso, ela parecia determinada a tirar um peso das costas. Eu sempre soube que meu passado estava atrelado ao que aconteceu. Lutei para proteger minha filha, mas a verdade é que eu fui a responsável por muitas das correntes que mantenho entre nós. A revelação acendeu uma nova chama do horror. Esmeralda olhou para a mãe, desorientada. O que você quer dizer? Você? Você sabia sobre tudo isso? Eu trabalhei para esse grupo. Contei a eles tudo. A voz de Dona Josefa estava pesada, a culpa quase nublando seu olhar. Eu vi as coisas que poderiam acontecer. Quis proteger você do que era a verdade, do que sou. E agora a única saída é enfrentar isso juntos. A multidão estava dividida. Algumas pessoas estavam em choque, enquanto outras olhavam como se estivessem vendo um traidor. As interrogações sobre quem era o verdadeiro inimigo tornaram-se um redemoinho de incertezas. E Esmeralda, no centro disso tudo, sentiu seu coração despedaçar. Por que você não me contou? Por que nos deixou neste inferno? Eu não conseguia. Pensei que ao esconder, ao proteger, poderia salvar você. A voz de Dona Josefa tremia, mas não tinha como voltar atrás. E como se a cena não pudesse ficar mais caótica, um grito ecoou pela praça. Jesus do céu, eles estão vindo! Todos os olhares se voltaram para o horizonte, onde sombras se materializavam com passos pesados. Eram os demais membros do grupo, todos armados. O clima era de terror e confusão. Vamos ter que decidir agora. Justiça ou vingança? Bradou Lampião, enquanto o eco de sua voz dominava o espaço. Sabem que o confronto é inevitável, mas o que escolherão? O peso das escolhas se apertava, e nuvens escuras de dúvida pairavam sobre cada um. Naquele instante decisivo, Esmeralda percebeu que a batalha não era apenas externa, mas uma guerra interna travada entre alianças, segredos guardados e a verdadeira essência de quem eram. E no meio de tudo, uma questão perfurava sua mente. Quem será o verdadeiro inimigo quando a verdade vem à tona? No instante em que o eco da pergunta de Lampião pairou no ar, um novo som estourou como um trovão. O tiro não foi a única ruptura daquela noite, mas um chamado apocalíptico. Todos olharam para trás, onde uma nova figura surgia da fumaça, envolta em uma aura de poder e destino. Era uma mulher. Seus cabelos longos e desgrenhados dançavam com o vento quente da noite. O que destruiu a linha tênue de confiança que começava a se formar foi o brilho intenso nos olhos dela, que falavam de uma dor profunda e uma determinação feroz. Chega! Sua voz rasgou a tensão como uma faca. A mulher avançou lentamente, ignorando os olhares curiosos que a seguiam. Vocês não sabem com quem estão lidando. Quem é você? A pergunta quase escapuliu de seus lábios. Ela se deteve, um sorriso sombrio se formando. Sou a verdadeira origem do caos que vocês pensam que conhecem. O murmúrio na multidão se intensificou, e a atmosfera parecia eletrificada com o que estava por vir. Eu sou a irmã de Raimundo. As palavras dela reverberaram na praça, e a multidão ficou em silêncio. Esmeralda sentiu o chacoalhar de seu mundo ao descobrir que o homem que havia sido tratado como um monstro tinha laços de sangue com alguém ali.
O pai de Esmeralda gaguejou. Isso não pode ser. Não só pode, como é verdade. Eu sou Valéria, e Raimundo não é o único que carrega segredos. O que vocês acham que acontece quando os criminosos começam a se voltar uns contra os outros? O olhar gélido dela parecia perfurar a alma de todos. Vocês não estão apenas aqui para tomar decisões. Estão prestes a se tornar parte de algo muito maior. Com uma calma inquietante, Valéria revelou que havia um plano elaborado para controlar as mulheres da região. E que Raimundo, longe de ser o chefe, era apenas um peão em uma trama muito mais complexa, onde suas vidas eram moeda de troca. A multidão tremia, dividindo-se entre a raiva e a incredulidade. Vocês não apenas jogaram Raimundo para os leões, mas também estão prestes a entrar em uma batalha contra forças que não compreendem. As palavras de Valéria ecoaram, convidando os presentes a refletirem sobre suas escolhas. Dona Josefa, sentindo-se traída e em choque, gritou: "Você está mentindo! Isso não pode ser verdade!" Mas a reação da multidão estava mudando. Valéria não hesitou. A verdade tem um peso. Conheci a história de cada um de vocês. A dor que compartilham é apenas uma fração do que está por vir. O pânico estava em ascensão, e olhares de desconfiança se cruzavam, como flechas prontas para atingir seus alvos. Então é isso que você quer? Que todos nós nos destruamos uns aos outros? Questionou Lampião, seus olhos fixados na irmã. Você quer que percamos o controle da nossa própria vida? Antes que Valéria pudesse responder, a noite se iluminou com um novo brilho. Não era apenas uma luz. Era a presença de muitas figuras encapuzadas que começaram a emergir das sombras, suas armas reluzindo sob o luar. Os membros do grupo, aqueles que estavam em busca de controle, que manteriam todos sob seu punho de ferro, estavam ali. "Eles estão aqui!" alguém gritou. O pânico tomou conta, e Esmeralda se perguntou se alguma segurança existiria a partir daquele momento. As figuras avançaram, cercando a praça, cortejando a ideia de que a batalha não era apenas pelo que aconteceu com elas, mas por seus destinos entrelaçados. Valéria olhou ao redor, um misto de preocupação e triunfo. A luta está apenas começando, mas vocês precisam escolher o que têm a perder, ela demandou. E os corações começaram a disparar. Afinal, o que realmente estava em jogo? O amigo de um, o irmão de outro, ou a própria essência do que significava viver em liberdade, sob uma teia de mentiras cravadas em suas vidas? E no meio do caos que se desenrolava, Esmeralda sentiu o peso de segredos perigosos ali, à espreita. Enquanto os reflexos dançavam nas armas e o eco de vozes tomava forma, ela compreendeu que o verdadeiro inimigo não estava apenas à vista, mas dentro de cada um deles. E sem aviso, aquela noite prometia revelar mais do que qualquer um estava preparado para enfrentar. Esmeralda olhou nos olhos de Valéria, tentando entender a magnitude do que estava acontecendo. "Você disse que seu irmão é apenas um peão, mas por que você está aqui?" Sua voz soou firme, mesmo que seu coração estivesse em tumulto. A multidão observava em silêncio. A tensão carregava o ar eletrificado. Valéria deu um passo à frente, como se o peso da verdade estivesse prestes a desabar sobre todos. "Porque eu sou a chave para todo esse jogo, e não só eu, mas você, Esmeralda." O murmúrio que se seguiu foi como um sussurro cortante entre as pessoas, que trocavam olhares confusos. Mas antes que alguém pudesse fazer perguntas, um som estrondoso cortou o ar. Uma explosão. Chamas saltaram do lado da praça e a fumaça começou a se espalhar, preenchendo os pulmões com um cheiro de pólvora e desespero.
As figuras encapuzadas, que antes pareciam intimidadoras, agora estavam em pânico, correndo para se proteger. As pessoas gritavam enquanto as sombras dançavam na luz das chamas. Esmeralda apertou a mão de sua mãe. O caos havia se instaurado, e no meio de tudo, ela notou uma sombra familiar à sua esquerda. Era Raimundo, tentando se levantar enquanto a bagunça tomava conta. Mas algo estava diferente. Ele parecia mais confuso, seus olhos lavados de dor e medo. Valéria, ele gritou. A irmã parou de falar, assustada e confusa, olhando para o irmão. Você não deveria estar aqui. Havia um entendimento silencioso entre eles, mas era difícil discernir o que estava acontecendo. A multidão, em sua maioria, se concentrava em escapar do perigo, mas os olhares se prenderam na conversa entre os irmãos. O que quer que tivesse sido revelado parecia carregado de mais segredos. E então, enquanto todos estavam distraídos, uma figura emergiu da fumaça, com um movimento rápido e determinado. Era o verdadeiro pai de Esmeralda, que se destacou como um furacão. — Que você fez, Valéria? O que está acontecendo? Sua voz era um rugido. Mas Valéria, ainda em choque, parecia não escutar. — Raimundo, eles vieram atrás de mim. Você não entende. A verdade é pior do que pensávamos. A urgência em suas palavras era palpável, refletindo em cada rosto ao seu redor. Do meio da confusão, um brilho metálico se destacou. Era uma facada cravada no chão em frente à Esmeralda. Oca como uma promessa quebrada, a lâmina parecia ressoar com o eco de segredos não revelados. A tradição não permite que você saia ilesa, Esmeralda, disse Valéria, e as palavras ressoaram como um sino de alerta no coração da multidão. Foi então que um grito rasgou a praça. Uma mulher, cujos olhos refletiam dor e um passado aterrador, correu em direção a Valéria, suas mãos trêmulas. Você não pode fazer isso. Você não pode. Ela apontou para a facada, o terror estampado em seu rosto. A mulher revelou-se como a mãe de Esmeralda, Dona Josefa, e a revelação paralisou todos. Por que você trouxe a dor de volta? É por isso que os perdidos estão voltando? As palavras dela carregavam um peso que ninguém esperava. Precisamos desvendar isso. Precisamos entender o que está por trás de tudo isso. Valéria gritava, sua voz ecoando na praça em tumulto. No momento em que a confusão aumentava, Esmeralda sentiu um nó se fechar em sua garganta. A luta não era apenas por ela, era por todos. Quem somos nós se não enfrentarmos a verdadeira escuridão? A frase escapuliu de seus lábios como uma oração em meio ao pânico. E foi nesse instante que Raiudo, à beira de rastros de vida, desapareceu em meio à fumaça, um grito ecoando em seus últimos momentos. Não a deixe ir. O desespero se disseminou como gás tóxico. Então, como um medidor descontrolado, Esmeralda se virou para a mãe, seus olhos transbordando de lágrimas. E bem na hora, todas as respostas que buscara pareciam estar ao alcance de suas mãos. Mas a explosão em sua mente não era o final. Era o início de algo muito maior. Algo que desafiava cada alicerce de sua existência. O que estava acontecendo ali não eram apenas familiares perdidos, mas verdades íntimas que estavam prestes a se desdobrar em consequências devastadoras. E com isso, uma nova sombra tomou forma nas chamas, prometendo uma nova batalha que poderia acabar com tudo o que conhecíamos. E no fundo, a única pergunta que pairava na mente de Esmeralda e do resto da multidão era: quem realmente somos neste jogo mortífero? Esmeralda olhou nos olhos de Valéria, tentando. Sua voz soou firme, mesmo que seu coração estivesse em tumulto. A multidão observava em silêncio. A tensão carregava o ar eletrificado. Valéria deu um passo à frente, como se o peso da verdade estivesse prestes a desabar sobre todos. Porque eu sou a chave para todo esse jogo, e não só eu, mas você, Esmeralda. O murmúrio que se seguiu foi como um sussurro cortante entre as pessoas, que trocavam olhares confusos.
Mas antes que alguém pudesse fazer perguntas, um som estrondoso cortou o ar. Uma explosão. Chamas saltaram do lado da praça, e a fumaça começou a se espalhar, preenchendo os pulmões com um cheiro de pólvora e desespero. As figuras encapuzadas, que antes pareciam intimidadoras, agora estavam em pânico, correndo para se proteger. As pessoas gritavam, enquanto as sombras dançavam na luz das chamas. Esmeralda apertou a mão de sua mãe. O caos havia se instaurado. E no meio de tudo, ela notou uma sombra familiar à sua esquerda. Era Raimundo, tentando se levantar enquanto a bagunça tomava conta. Mas algo estava diferente. Ele parecia mais confuso, seus olhos lavados de dor e medo. Valéria, ele gritou. A irmã parou de falar, assustada e confusa, olhando para o irmão. Você não deveria estar aqui. Havia um entendimento silencioso entre eles. Era o verdadeiro pai de Esmeralda, que se destacou como um furacão. O que você fez, Valéria? O que está acontecendo? Sua voz era um rugido. Mas Valéria, ainda em choque, parecia não escutar. Raimundo, eles vieram atrás de mim. Você não entende. A verdade é pior do que pensávamos. A urgência em suas palavras era palpável, refletindo em cada rosto ao seu redor. Do meio da confusão, um brilho metálico se destacou. Era uma facada, cravada no chão em frente a Esmeralda. Oca como uma promessa quebrada, a lâmina parecia ressoar com o eco de segredos não revelados. A tradição não permite que você saia ilesa, Esmeralda, disse Valéria, e as palavras ressoaram como um sino de alerta no coração da multidão. Foi então que um grito cortou a praça. Uma mulher, cujos olhos refletiam dor e um passado aterrador, correu em direção a Valéria, suas mãos trêmulas. Você não pode fazer isso! Você não pode! Ela apontou para a facada, o terror estampado em seu rosto. A mulher revelou-se como a mãe de Esmeralda, Dona Josefa. E a revelação paralisou todos. Por que você trouxe a dor de volta? É por isso que os perdidos estão voltando? As palavras dela carregavam um peso que ninguém esperava. Precisamos desvendar isso. Precisamos entender o que está por trás de tudo isso. Valéria gritava, sua voz ecoando na praça em tumulto. E no mesmo instante uma explosão ecoou novamente. Mas desta vez não era de fumaça ou chamas. Era uma luz intensa, como se o próprio céu estivesse se abrindo. Todos olharam para cima, espantados, e então viram a figura de um homem, flutuando acima deles, cercado por uma aura dourada. Seu olhar era firme e penetrante, como se pudesse ver dentro da alma de cada um ali presente. Parem! Parem agora! Ele gritou, e sua voz ressoou como um trovão. A batalha que vocês pensam que travam não é sobre Raimundo ou Valéria. Não é sobre o que aconteceu aqui. É sobre a própria essência de quem vocês são. Ou a ti, ou... A multidão estava em choque. O homem planando no ar começou a descer lentamente, e quando seus pés tocaram o chão, a impressão era de que o mundo ao redor se aquietava. Eu sou o verdadeiro mentor por trás de tudo, o criador desse jogo cruel, e seu destino está preso a uma escolha. Ou vocês se unem, ou serão destruídos por suas próprias divisões. As palavras cortaram cada homem, cada mulher, incluindo você, Dona Josefa. Um calor intenso tomou conta da praça. Esmeralda estava paralisada. Mas e se nós nos unirmos, se lutarmos juntos? Sua esperança se misturou ao ar tenso, mas ele balançou a cabeça. Vocês nunca entenderão que a batalha é interna. A verdadeira luta é por controle. E no final, quem controla o quê? O homem olhou diretamente para Esmeralda. Você está mais perto da verdade do que pensa. E a chave para a sua liberdade pode ser o seu maior sacrifício. A multidão começou a murmurar, confusa e assustada. Do que ele está falando? Como podemos nos unir se não sabemos a verdadeira dimensão do que enfrentamos? Questionamentos pairavam no ar. E no meio do caos, Esmeralda percebeu a facada brilhar com uma luz própria,
quase a chamando. A verdade que agora se desenrolava era mais complexa do que qualquer um podia imaginar. Os laços que os uniam eram tingidos com traumas profundos e segredos obscuros. E, no fundo, cada um deles estava se tornando o que mais temia. Enquanto o homem olhava para a multidão, seu olhar ressoou em Esmeralda. Prepare-se. A próxima jogada será mais intensa que vocês jamais poderiam prever. E com isso, a praça caiu em um silêncio de expectativa, onde ninguém sabia que rumo tomariam a partir daquela revelação explosiva. Esmeralda olhou nos olhos de Valéria, tentando entender a magnitude do que estava acontecendo. Você disse que seu irmão é apenas um peão. Mas por que você está aqui? Sua voz soou firme, mesmo que seu coração estivesse em tumulto. A multidão observava em silêncio. A tensão carregava o ar eletrificado. Valéria deu um passo à frente, como se o peso da verdade estivesse prestes a desabar sobre todos. Porque eu sou a chave para todo esse jogo. E não só eu, mas você, Esmeralda. O murmúrio que se seguiu foi como um sussurro cortante entre as pessoas, que trocavam olhares confusos. Mas Esmeralda apertou a mão de sua mãe. O caos havia se instaurado, e no meio de tudo, ela notou uma sombra familiar à sua esquerda. Era Raimundo, tentando se levantar enquanto a bagunça tomava conta. Mas algo estava diferente. Ele parecia mais confuso, seus olhos lavados de dor e medo. "Valéria!" ele gritou. A irmã parou de falar, assustada e confusa, olhando para o irmão. "Você não deveria estar aqui." Havia um entendimento silencioso entre eles, mas era difícil discernir o que estava acontecendo. A multidão, em sua maioria, se concentrava em escapar do perigo, mas os olhares se prenderam na conversa entre os irmãos. O que quer que tivesse sido revelado, parecia carregado de mais segredos. E então, enquanto todos estavam distraídos, uma figura emergiu da fumaça, com um movimento rápido e determinado. Era o verdadeiro pai de Esmeralda, que se destacou como um furacão. "O que você fez, Valéria? O que está acontecendo?" Sua voz era um rugido. Mas Valéria, ainda em choque, parecia não escutar. "Raimundo, eles vieram atrás de mim. Você não entende? A verdade é pior do que pensávamos." A urgência em suas palavras era palpável, refletindo em cada rosto ao seu redor. Do meio da confusão, um brilho metálico se destacou. Era uma facada, cravada no chão em frente à Esmeralda. Oca, como uma promessa quebrada, a lâmina parecia ressoar com o eco de segredos não revelados. "A tradição não permite que você saia ilesa, Esmeralda", disse Valéria, e as palavras ressoaram como um sino de alerta no coração da multidão. Foi então que um grito cortou a praça. Uma mulher, cujos olhos refletiam dor e um passado aterrador, correu em direção a Valéria, suas mãos trêmulas. "Você não pode fazer isso! Você não pode!" Ela apontou para a facada, o terror estampado em seu rosto. A mulher revelou-se como a mãe de Esmeralda, Dona Josefa, e a revelação paralisou todos. "Por que você trouxe a dor de volta? É por isso que os perdidos estão voltando?" As palavras dela carregavam um peso que ninguém esperava. "Precisamos desvendar isso. Precisamos entender o que está por trás de tudo isso." Valéria gritava, sua voz ecoando na praça em tumulto. E no mesmo instante, uma explosão ecoou novamente. Mas desta vez não era de fumaça ou chamas. Era uma luz intensa, como se o próprio céu estivesse se abrindo. Todos olharam para cima, espantados, e então viram a figura de um homem flutuando acima deles, cercado por uma aura dourada. Seu olhar era firme e penetrante, como se pudesse ver dentro da alma de cada um ali presente. "Parem! Parem agora!" ele gritou, e sua voz ressoou como um trovão. "A batalha que vocês pensam que travam não é sobre Raimundo ou Valéria. Não é sobre o que aconteceu aqui. É sobre a própria essência de quem vocês são.
O silêncio mortal tomou conta da praça. As luzes da explosão refletiam nas expressões de incredulidade. O homem desceu lentamente, e quando seus pés tocaram o chão, o clima parecia mudar. Eu sou o verdadeiro mentor por trás de tudo. O criador desse jogo cruel, e seu destino está preso a uma escolha. Ou vocês se unem, ou serão destruídos por suas próprias divisões. As palavras cortaram o ar como uma lâmina, e a multidão virou-se e trocou olhares incrédulos. Quem é você? Perguntou Dona Josefa, a voz trêmula. O que quer de nós? O homem sorriu, mas havia algo terrível em seu olhar. Eu sou tudo o que vocês temem. Eu fiz isso acontecer. Cada um aqui tem um papel nesse ciclo de dor. Cada homem, cada mulher, incluindo você, Dona Josefa. Um calor intenso tomou conta da praça. Esmeralda estava paralisada. Mas, e se nós nos unirmos? Se lutarmos juntos? Sua esperança se misturou ao ar tenso, mas ele balançou a cabeça. Vocês nunca entenderão que a batalha é interna. A verdadeira luta é por controle. E no final, quem controla o quê? O homem olhou diretamente para Esmeralda. Você está mais perto da verdade do que pensa. E a chave para sua liberdade pode ser o seu maior sacrifício. A multidão começou a murmurar, confusa e assustada. Do que ele está falando? Como podemos nos unir se não sabemos a verdadeira dimensão do que enfrentamos? Questionamentos pairavam no ar. E de repente, Raiudo, à beira de rastros de vida, desapareceu em meio à fumaça. Um grito ecoando. Não a deixe ir. O desespero se disseminou como gás tóxico. Então, como um medidor descontrolado, Esmeralda se virou para a mãe, seus olhos transbordando de lágrimas. A verdade é, quem sou eu realmente? E bem nesse instante, as chamas da confusão se transformaram em algo ainda mais caótico. Do meio da multidão, uma mulher se destacou. Sua presença era avassaladora. Era uma figura familiar, mas sua essência estava diferente, mais sombria. Eu sou você, Esmeralda. Sou tudo o que você poderia ter sido, o que sua mãe temia, a parte de você que o mundo rejeitou. O coletivo silenciou. Espalhou-se um misto de espanto e horror que pairava como uma névoa espessa. Como assim? Esmeralda sussurrou, os olhos arregalados. A mulher tinha um olhar penetrante, quase hipnótico. Eu sou sua outra metade, a que você guardou para sempre. Aqui foi esquecida por muito tempo. Agora estou aqui para libertá-la. Juntas podemos quebrar todas essas cadeias. Juntas temos o poder. O caos se transformou na dúvida mais profunda que já enfrentaram. As vozes da multidão iam aumentando em agonia. O que isso significa? O que ela quer dizer? Quase como se eles quisessem parar a realidade diante de uma verdade quase insuportável. E neste mesmo instante em que a revelação do perigo chamou as emoções à tona, a explosão de luz ganhou nova intensidade, como se o próprio céu estivesse desabando. A praça tremeu sob seus pés. As chamas se intensificaram, consumindo tudo em um brilho ofuscante. A multidão ficou paralisada, parte dela chocada, enquanto a outra parte se consumia em pânico. A nova figura, mais selvagem e brava, ergueu os braços, invocando o caos com suas palavras poderosas. O jogo começou, e o que quer que você tenha escolhido será agora revelado. E bem no auge da escuridão emergente, a pergunta que pairava no ar ficou cada vez mais óbvia. Quem realmente eram quando tudo começava a se desmoronar ao seu redor? A realidade que pensavam saber entre gritos e sussurros. As chamas ao redor pareciam ganhar vida própria, dançando e projetando sombras aterrorizantes.
Esmeralda segurou a mão de sua mãe com força, sentindo a familiaridade daquela ligação, mas também o peso das revelações. Você não pode me dizer isso. Eu não posso ser isso. Esmeralda gritou, a dor transbordando. Eu quero acabar com esse ciclo de dor. Não posso me tornar o que temia. Seu coração batia rápido, como se quisesse escapar de seu peito. A figura da mulher riu, um som baixo e melancólico. Você já é Esmeralda, mas pode escolher o que fazer com isso. Você pode lutar ou se deixar levar. Os rostos de quem estava ao redor se distorciam em misto de medo e esperança. Lampião, que tinha sido uma figura de força, agora o observava com atenção. A luta é real, e todos aqui já estão envolvidos. Então uma nova explosão ecoou, mas não de fumaça. Uma onda de luz cortou o céu. Todos viraram a cabeça. Era o homem que havia flutuado antes. Ele estava de pé, sua voz ressoando profunda e poderosa. Parem de lutar entre vocês mesmos. A verdadeira batalha não é externa, mas dentro de cada um. A multidão parou, respirando esse novo entendimento. O homem olhou nos olhos de Esmeralda novamente. Você é a chave. Sua liberdade brilha como um farol. Escolha o amor, escolha a união, e os fios que os prendem desaparecerão. Esmeralda sentiu suas pernas tremerem. As lembranças do passado, as dores, os traumas, tudo começou a se desfazer diante da força desse chamado. E pela primeira vez, ela viu uma saída. O aperto no peito começou a ser aliviado, como se uma corrente se rompesse. Juntos, ela gritou, sua voz ressoando forte. Se unirmos nossas forças, podemos vencer qualquer inimigo. Vamos acabar com esse ciclo. A multidão começou a se mover, as mãos se entrelaçando. Dona Josefa, com lágrimas nos olhos, empurrou-se para a frente. É sua filha e sempre soube que era mais forte do que qualquer dor. A multidão respondeu ao seu chamado, unindo-se em um círculo de força. A mulher que representava a dor em Esmeralda se aproximou, seu olhar agora suave. Você tem o poder. Decida o que quer ser. E com um movimento inesperado, ela se uniu à corrente. Como se a dor já não precisasse mais existir. Os gritos de medo começaram a se calar. Um novo amanhecer surgia, e a clareza se instalava. Os antigos inimigos começaram a perceber que eram apenas almas perdidas buscando redenção. A briga se transformou em compaixão. Vamos fazer isso juntos. Por cada um que perdeu, por cada um que sofreu. Lampião bradou. A multidão broçou seu acordo em um grito coletivo. O eco foi como uma onda, enquanto as sombras declinavam perante a luz juntos. Enquanto a praça iluminava-se, Esmeralda olhou para Valéria. Nós somos apenas um reflexo uma da outra. Vamos ser fortes juntos. Com um último olhar para a multidão, que agora estava unida, ela sentiu que chegara a hora. Então, como um sussurro ao vento, as luzes começaram a se espalhar. O chão tremia e a conexão entre todos ali parecia inquebrável. A verdadeira guerra estava ganha não pela força, mas pela união e compreensão. Esmeralda fechou os olhos e, quando os abriu novamente, viu um futuro cheio de promessas, onde a dor não dominava, mas a esperança florescia. Ela se virou para sua mãe e a irmã, e então, juntos, eles avançaram para a luz resplandecente. E com esse novo começo, um segredo ficou, uma pergunta pairando no ar. O que será que acontecerá agora, após a tempestade? O que mais o futuro guardava para eles? Ei, antes de seguirmos para o fim dessa jornada incrível, preciso de um favor. Você precisa se inscrever no canal agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para dar aquele empurrãozinho no algoritmo. Vamos juntos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho.
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.